A aprovação de Green Card para brasileiros caiu para 43%, quase pela metade em 2 anos. Esse é o número oficial da USCIS, a Agência de Imigração Americana. O EB2NW, visto queridinho do brasileiro, saiu de 80% de aprovação para 43% de aprovação em 2024. E tem uma virada nessa história que ninguém tá te falando. E essa virada pode ser uma boa notícia pra você. Pra gente entender o que aconteceu, né? Pera. Só acho que é melhor a gente fazer esse vídeo lá no estúdio. Estúdio, olha! Agora sim, galera, estamos aqui no estúdio, porque o papo agora é sério, né? Agora o papo é sério, Já gente. que você me cortou, vou começar então. Que deselegante. Pra você entender o que aconteceu, a gente precisa explicar o que era esse caminho. Se você nunca pesquisou imigração a fundo, vai ser uma novidade. E essa parte é a que muda tudo aqui no vídeo de hoje. Exatamente, a gente tá falando caminho. Que caminho que é esse, né? Cara, esse caminho tem um nome técnico e o nome dele é EB2NW. Mas a ideia é bem simples desse caminho. É um green card que você tira sozinho, sem precisar de empresa necessariamente te patrocinando. Você só precisa provar 2 coisas: qualificação avançada, tipo mestrado, doutorado, ou uma experiência forte na sua área de atuação, e que o seu trabalho tem interesse nacional para os Estados Unidos. E esse era o caminho do meio, para quem tinha um currículo relativamente bom, mas não conseguia empresa patrocinando, né? Teve muito profissional, cara, até 2023, que veio por esse caminho, né? Mas tinha um problema. Interesse nacional é subjetivo. Não tem uma régua exata pra medir o que é interesse nacional. E é claro que isso ia levar a virar uma indústria. E aí apareceu consultoria cobrando 10, 15, até 20 mil dólares, galera, pra poder inflar um perfil médio aí com um business plan, dizendo que aquele profissional, sei lá, ia revolucionar a economia americana. A gente conhece pessoas que pagaram, gente. Não estamos julgando, afinal, né? Tava todo mundo desesperado. Não, né? Tá todo mundo desesperado pra sair da picanha. E assim, cara, esse caminho do EB2NW, a galera recomendava muito porque ele era um caminho que funcionava em 2023. Como eu falei lá atrás, no início do vídeo, 80% dessas petições de EB2NW, mesmo que infladas pra parecer ser uma coisa que não é, eram aprovadas. Então era meio que praticamente um carimbo automático, assim. Se você botava os ingredientes certos no papel, mesmo que o seu perfil real não fosse aquilo tudo de verdade que você tava dizendo, acabava passando. Isso até 2023. Só que em 2024, né, o Laranjas assumiu, a USCIS virou a chave aí. Ela começou a olhar muito mais a substância da petição. E não só o papel, não só a submissão, cara. E o resultado a gente já falou, é o número que eu te dei no início do vídeo. Caiu pela metade em um ano fiscal. Agora em 2025, ano passado, recuperou um pouco, foi para 67% a taxa de aprovação do EB2NW, mas ainda tá longe dos 80%, cara. E o tempo de processamento, sabe quanto, Júlia? Quanto? Antes era de 14 a 19 meses e agora tá, pasmem, 22 meses. Mais meio ano só esperando aí, com uma fila de mais de 80 mil casos parados, cara. Então a galera tá passando um pente fino mesmo, tá ligado? Mesmo. Então, quem foi que deixou de passar, né? Exatamente quem tava entrando esticado, né? Aquela ideia, né, de interesse nacional totalmente forçado pra encaixar profissional que não tinha trabalho de impacto real, não passa mais. Então, quem será que ainda passa, né? Quem realmente tem as qualificações excepcionais pra sua área. E olha, a gente não tá falando nada de teoria aqui, cara. Aqui em casa, eu e a Júlia, a gente teve o nosso I-140 aprovado e no dia de hoje que a gente tá gravando o vídeo, a gente recebeu a notícia que o nosso Green Card foi aprovado. Sim, cara, já deixa o like e se inscreve no canal, porque esse daqui vai ser um vídeo que a gente vai trazer mais a fundo, ó. Vamos trazer. Depois, entendeu? Então a gente tem aqui propriedade pra falar. Tem propriedade pra falar. E ó, não é só com esse Green Card, né? Com esse caminho do Green Card, o EB2NW, que tá apertando o cerco, não. Um outro caminho que muito brasileiro, na real, muito indiano, usava pra vir pros Estados Unidos e pra trabalhar aqui, era o H1B, que é basicamente uma loteria. Uma empresa submetia seu nome, falando que você precisava trabalhar lá, por uma loteria, o governo sorteava o número de vistos por ano, e aí se você for sorteado, você pegava um visto e poderia trabalhar nos Estados Unidos. Era assim, cara. O H1B tinha um propósito, né, de ajudar as empresas a contratar pessoas porque não tava achando americano, acabou virando outra coisa. Virou ferramenta de empresa americana
pagar menos do que pagaria pra americano. E a gente não tá inventando, Não tá? tamo. Olha esse dado oficial da Casa Branca. Uma empresa, cara, demitiu 16 mil americanos no ano, em que recebeu 5 mil aprovações de H1B. Tinha trabalhador americano sendo obrigado a, pasmem, treinar o próprio substituto antes de ser demitido, isso de acordo com todos os dados aí do site da Casa Branca. O H1B virou arbitragem salarial, cara. Eles estavam demitindo americano pra contratar H1B da Índia e de outros países mais baratos. E tinha uma máquina enorme rodando em cima disso. O Elon Musk, no começo, quando ele tava com o Doge, ele falou que o H1B tava tendo lembro muito scan, tá ligado? Muito scan. E é claro, né, que pra poder alimentar toda essa máquina, acabou se criando um esquema absurdo na loteria, gente. Investigações do próprio USCIS foi quase de 400 mil registrações só em 2024 que eram fraudulentas. Quase metade, gente. Fraude do H1B, cara. Fraude. E como a mesma pessoa sendo registrada por 50, 60, até 100 empresas diferentes ao mesmo tempo, gente. Pra poder multiplicar a chance dela ganhar. Obviamente, alguém vai sair perdendo, Alguém tem né? que perder. Alguém tem que perder. E quem perdia? Quem que perdia? era? Quem era? O brasileiro, que era o perfil real pra aquele lugar, pra aquela vaga. O engenheiro top da Amazon, o dev da Microsoft. Esses caras, né, competiam, infelizmente, com fantasmas e perdiam ano após ano. Bom, em 2024 a USCIS reformou a regra, então. Agora é simples. Uma pessoa igual a uma entrada na loteria do H1B e agora sim é justo. Acabou aqueles scam, cara. E em setembro do ano passado, outra coisa que o Laranjão fez, né, o Donald Trump, ele mudou a taxa de emissão do H1B de 5 a 2 mil dólares, que custava antes pra, pasmem, 100 mil dólares, cara. Só que qual foi o resultado? O resultado mostra que a taxa de aprovação na loteria do H1B pulou de 14% de aprovação para 35% de aprovação em 2 anos. Tá aprovando pessoa de verdade agora, cara. É, gente, os dados que o Lucas acabou de mostrar não são teoria. Teve vários conhecidos nossos que tentaram H1B agora nesse ano de 2026 e a gente viu vários passarem em quantidades que a gente nunca tinha visto antes. É, cara, só pra você ter uma ideia, essas mesmas pessoas, porque eu tô num grupo de vários brasileiros que veio pela mesma empresa que eu vim, e eles falam, não foi aprovado esse ano, não foi aprovado esse ano, que a minha empresa sempre submetia pro H1B pra dar mais flexibilidade pras pessoas. Cara, várias pessoas nunca eram aprovadas antes. Esse ano, um monte de gente, que nem a Júlia falou lá, foi aprovado no H1B, foi aprovado no H1B, foi aprovado no H1B. Não sabe por quê? Bom, agora você sabe, cara, porque eliminaram as fraudes. Pode não gostar do Laranjão ou o que for, mas isso beneficia as pessoas que estão vindo pra cá fazer a coisa certa da maneira certa. E é aqui, exatamente aqui, que entra a virada que eu te prometi lá no começo do vídeo, lá na rua, gente. É, cara, pode ter uma coisa boa, né? Pode ter uma Será que coisa é pra boa, você? uma notícia boa. Mas a gente vai contar pra você lá embaixo pra gente ficar um pouco mais confortável, porque isso essa aí. parte pesada de dados e números já foi. Agora então, a gente vai lá pra baixo. Agora sim, tamo aqui fora e vamos entender qual a boa notícia, né? Porque tem que ter uma boa notícia. E olhando pra tudo isso que a gente falou no vídeo até agora, a taxa de aprovação do Green Card caindo, a loteria reformulada, taxa de 100 mil, parece que ficou impossível de vir pros Estados Unidos legalmente em 2026. Mas não ficou. Não ficou difícil pro brasileiro vir pros Estados Unidos. Ficou difícil pro brasileiro vir pros Estados Unidos de forma errada. E olha, esses dois caminhos, gente, não fecharam. Eles só voltaram a ser o que eles foram criados para ser. O B2NW foi feito para dar green card para quem tem mérito de substância nacional e não para business plan inflado. Em 2026, ele voltou para isso. E o H1B foi feito para contratar pessoa com conhecimento especializado quando não se acha essa skill no mercado americano, não para contratar mão de obra mais barata. Em 2026, ele voltou para isso também, com esse objetivo. O ponto que ninguém tá te dizendo é, para quem é de verdade, o caminho não se fechou. Na realidade, ele abriu mais, galera. E os números que a gente mostrou no vídeo são exemplo disso, né, amor? Exatamente. A loteria do H1B triplicando em aprovação. Os EB2NWs continuam sendo aprovados para quem é de verdade. O nosso foi aprovado. Mas pro nosso ser aprovado, a gente teve que o quê? Ralar pra caramba, estudar, se especializar, melhorar e não inflar um perfil artificialmente. Por isso, pessoal, é importante se conscientizar.
entendeu? Não é que o negócio acabou e etc. Fechou, filtrou, entendeu? E aí pras pessoas de verdade, sim, isso abre. Então a pergunta que a gente tem que se fazer em 2026 é outra, ela mudou. Ela mudou mesmo, gente. Antes essa pergunta, ela era: eu como brasileiro consigo ir para os Estados Unidos com visto EB2NW? Hoje ela é: será que eu tenho o tipo de perfil certo pro perfil EB2NW? Na realidade, a pergunta sempre deveria ter sido essa, né? Porque as pessoas fazem o errado. Jeitinho, né? Sempre um jeitinho. E ó, galera, esses dois vistos que a gente falou ao longo desse vídeo, né? O H1B e o EB2NW, eles são só 2 caminhos de vários outros caminhos que existem pra você vir legalmente pros Estados Unidos. Exatamente, cara. Tem o EB1, tem o L1, que foi o visto que a gente veio de transferência entre empresas, tem o O1 e tem vários outros caminhos, né? Tem caminho pra cada um dos tipos de perfis. É só saber o que fazer. Se você é o perfil para aquele caminho, cara, vai dar certo. Agora, se você não é o perfil e tá tentando se forçar para entrar num caminho artificialmente, aí, meu amigo, de verdade, não tem nem reza brava que vai te ajudar, porque agora a parada da análise tá muito mais séria. Então não é para você não vir para os Estados Unidos. Óbvio que é para você vir para os Estados Unidos e o caminho ainda tá aberto, como a gente falou. É só você saber o que você tá fazendo, tá ligado? E pra você saber o que você tá fazendo, se você quiser ajuda de graça, existe uma ferramenta no nosso site casalgym.com chamado Rota Americana, que ela vai classificar os melhores vistos pra você com action item. Você pode baixar, dá uma acessada lá, é de graça, e se você fizer login, você ganha mais acesso a mais coisas ainda. Tem ferramenta de IA, tem várias coisas. Então acessa lá, e a gente também tem uma parceria com a Amorim, super aqui, apoiada pelo canal. A gente vai estar deixando o link na descrição, mas eles podem te ajudar a encontrar o melhor visto pro seu perfil. Então já deixa seu like e já comenta aqui se você sabia de tudo isso que estava acontecendo com o visto H1B e com o visto EB2NW. Se você tinha gente que estava considerando aplicar e vir com esse visto, se a pessoa não tem um perfil tão adequado e tudo mais, precisa se preparar antes, mande esse vídeo pra ela, porque é importante conscientizar a galera, tá ligado? O que a gente quer é que a pessoa venha pra cá da melhor maneira possível pra não ficar passando perrengue, não é mesmo? Exatamente, gente. A última coisa que a gente quer é ver um de nossos seguidores passando perrengue aqui nos Estados Unidos. Ninguém merece isso, gente. Ninguém merece. Então a gente vai ficando por aqui diretamente de... Austin, Texas. Não, 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 não. Ticaracatel.